perguntas podem ser feitas, a gente, se possível, mais ao final das apresentações, né, para que nesse formato aí online que estamos testando, enfim, que fique mais fluido, né? Os microfones, se todos puderem deixar eles no mudo, enquanto os nossos especialistas estiverem falando também, e perguntas podem ser colocadas no chat, que depois eu faço a mediação também, ou depois feitas, né, individualmente ao final. Então, hoje a gente agradece de antemão a presença já do André, né, da Fiergs, economista da Fiergs, que vem trazer um pouquinho de cenários e perspectivas nesse mundo tão incerto, né? Sempre foi um mundo incerto, mas nesse cenário de pandemia mais ainda. E um agradecimento também, né, para o nosso vice-presidente de Relações Institucionais e diretor também da Marco Polo, Rubem Bisi, que vem trazer um pouquinho das experiências que ele já viveu, das crises que já passou, né, Bisi? Então, acho que vai ser uma tarde bem enriquecedora. A gente começa com o André, trazendo um pouquinho dessas perspectivas, e o Bisi depois aí enriquece aí com as suas experiências, né? Então, André, tudo contigo. Obrigada aí por aceitar o nosso convite do CIMEX e compartilhar um pouco do teu conhecimento conosco. Valeu, Daiane, é um prazer estar com vocês aí, dessa vez à distância, né, mas é sempre um prazer fazer eventos e participar de tudo que o CIMEX promove, né, para nós aqui da Fiergs, e para mim, pessoalmente, é uma honra tremenda. A gente sempre acaba não só levando o que a gente está vendo, a nossa visão, nosso cenário, nosso conhecimento, mas também adquirindo muito conhecimento com vocês. É sempre uma troca muito boa, né? Como tu falaste, né, o que nos traz aqui hoje nessa live aí é um meteoro que bateu na Terra, né, e mudou a nossa vida completamente, né? Vou usar essa metáfora do meteoro porque foi o nosso ministro da Economia que falou, né? Perguntaram para o Paulo Guedes, né, o que tinha acontecido, ele disse, olha, bateu um meteoro aqui no Brasil, né, e bagunçou tudo, né, todos os planos que a gente tinha para 2020 mudaram completamente, né, a gente está se aproximando da metade do ano agora, né, a gente vai entrar no mês 6 e a nossa vida parece em suspensão, né, o que vai acontecer. E aí o primeiro ponto que me pergunto deixa eu pegar aqui, eu tenho meia hora para falar, eu ficar olhando o relógio aqui, peraí. Então, tá bom. A primeira coisa que me perguntam como é que vai ser, o que vai acontecer no mundo pós-Covid, né? E eu digo para todo mundo que o mundo pós-Covid é esse, né? Começou mais ou menos, né, para mim, aqui na Fiergs, quando a gente colocou o pessoal lá em home office, né? Começou dia 16 de março, o mundo pós-Covid. Para alguns outros países, né? O mundo pós-Covid começou até um pouco antes, depois um pouco depois, mas o fato é que a gente está tendo que lidar com isso, né? E é importante a gente não ficar em suspenso nessa crise, né? Não ficar esperando as coisas melhorar, porque a gente de fato não sabe, né, quando é que as coisas vão melhorar. Mas eu gostaria de gastar esse meu tempo, uma meia horinha aí que eu tenho de fala aqui, tentando estruturar ela, falando um pouco do cenário internacional, dizer que a gente já estava esperando, né, não a gente, Fiergs, mas a maioria das pessoas já olhavam para os próximos anos, né, a partir de 2019, esperavam uma desaceleração na atividade econômica, e o Covid veio acelerar esse processo, né? Depois eu quero falar um pouco sobre o Brasil e por fim, algumas ideias, assim, e aí muito mais tentando especular sobre o futuro. Eu vou compartilhar aqui 2 slides com vocês, deixa eu ver se depois a Daiane me diz se recebeu, se está dando para ver aí a tela. Tá dando para ver a tela aí do meu slide? Sim, conseguimos, André. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, olha que legal, aqui essas barrinhas aí, elas mostram o crescimento de cada região do mundo, né? Primeiramente ali o mundo, depois os países avançados, depois Estados Unidos, zona do euro, até os países emergentes, e é o que cresceu em média entre 2009 e 2019. Esse foi o crescimento médio. Então, lá o mundo cresceu 3,7%, os avançados cresceram menos.
e por aí vai, né? Aí agora eu coloco, né, qual é a previsão que lá em outubro de 2019 se tinha para os 5 anos, 2020 até 2024. Lá em 2029 a gente imaginava, né, que fosse acontecer uma desaceleração normal, né? O mundo vinha do período muito longo de crescimento, né? E naturalmente a gente conseguia imaginar que esse ciclo de crescimento estava chegando perto do fim e que a gente ia ter um processo de desaceleração muito grande, né? Mas aí veio, né, os acontecimentos do início do ano, né, e a gente foi abatido por isso. Né? A primeira coisa que eu quero mostrar, outra coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte: vocês conseguem ver que as bolinhas estão abaixo das barrinhas, né? O que isso quer dizer? Que os últimos 10 anos eles foram melhores do que se esperava que fossem ser os próximos 5 anos, um claro processo de desaceleração. Mas aí em abril, né, se refaz essas previsões e as bolinhas ficam ainda mais baixas do que as bolinhas anteriores. O que isso quer dizer em números? Né? Que na média de crescimento 2009, 2019, o mundo avançou uma taxa de 3,8. Lá em outubro, a gente esperava que fosse ser 3,4. Em abril, esse crescimento para os próximos 5 anos vai ser de 2,7%, talvez até menos do que isso. Né? Dependendo, a gente não sabe ainda como é que vai ser o desenrolar dessa pandemia, qual vai ser o desenrolar definitivo, né? Como é que vai, quanto tempo mais vai durar, se vai ter segundas ondas ou não, né? Nessa mesma previsão, a gente consegue separar os países avançados, né, e ver que cresceram a uma taxa de mais ou menos 2%, né, na última década. Se esperava uma desaceleração e agora se espera uma queda, né, um crescimento muito menor, né, no período 2020 e 2024. Os países emergentes não é diferente, né? Também cresceram bastante, né? 5,1% na média dos últimos 10 anos. Período 2020 2024, a gente esperava, né, que fosse desacelerar também, mas o crescimento vai ser muito menor. Eu chamo a atenção para os senhores aqui como tinha um país aqui curioso, né, chamado Brasil, em que a bolinha estava bem acima da barrinha. Ou seja, a gente estava um pouco na contramão da economia mundial, né? Enquanto os últimos 10 anos da economia global foi um período de alta prosperidade, de alto crescimento econômico, para o Brasil foi mais uma década perdida, né? Então se esperava que os próximos 5 anos iam ser melhores do que os anos que passaram, né? Entretanto, a gente está revendo, né? Todo mundo está revendo essa previsão, porque de fato 2020 vai puxar a média de crescimento para baixo. Então, a partir de abril, março, as economias foram, além da China, né, foram muito impactadas por uma crise que é de oferta, é uma crise completamente diferente daquelas crises que a gente conheceu recentemente, né? A gente tem a crise lá das .com, que é uma crise muito especulativa, teve a crise de 2001 lá por conta do ataque às Torres Gêmeas, né, que era uma crise provocada lá na economia americana, que trouxe uma desconfiança muito grande para a economia global, em termos de segurança. Teve a crise financeira de 2008, teve a crise do euro, né, em 2012, que era uma crise de endividamento público. Teve uma crise lá no Brasil em 2015, 2016, que é uma crise lá de política econômica no Brasil, a crise econômica e da política também, né, levou impeachment, toda aquela história que a gente sabe, né? Essa crise é bastante diferente, né? Uma crise que ataca, faz com que a força de trabalho não pode ir para o trabalho, né? Não pode participar da produção. Isso acaba gerando, né, uma interrupção na oferta da economia, que acaba tendo o seu impacto realimentado na renda, né? Uma crise muito particular, né? A gente, quando começou, os primeiros dados que saem geralmente são dos Estados Unidos, né? E a gente pegou lá a produção industrial dos Estados Unidos e disse o seguinte: olha, os próximos dados que forem sair do Brasil vão ter um shape, né, uma aparência muito parecida com esse gráfico da produção americana, que é de um derretimento, né? Aqui é o dado de abril, né, da produção industrial dos Estados Unidos. Eles conseguem ver que afunda, né, completamente por conta da prática lá do distanciamento social, né? Março sobre fevereiro foi uma queda de 4,5%, abril sobre março, né, tudo desazonalizado, foi uma queda de 11%, e abril contra abril do ano passado, né, abril desse ano contra abril do ano passado, foi 15,3% de queda. Foi ali a atividade, como a gente gosta de falar, derreteu, né, caiu
de uma forma completamente absurda, né? E por conta disso, os governos tiveram, né, que já vinham, né, com uma taxa de juros muito baixa, que é o Banco Central Americano, Federal Reserve, o Banco do Japão e o Banco Central Europeu, são três dos maiores aí, né, bancos centrais, todos com a taxa de juros já bastante próxima do limite zero. Os Estados Unidos tentou nos últimos anos, né, aumentar um pouco a taxa justamente para ter munição para quando precisasse estimular a economia, quando a desaceleração econômica acontecesse. Todo mundo já imaginava mais ou menos, né, que em algum momento a economia americana ia ter uma recessão, não sabia o tamanho dessa recessão, mas é normal que depois de 10 anos de prosperidade, né, de anos consecutivos de crescimento, depois lá da crise de 2008, 2009, era natural que isso em algum momento fosse acontecer. É claro que o gatilho aí provocado pelo coronavírus foi muito intenso, né? Mas o fato é que as taxas de juros que estavam bastante baixas nos últimos anos voltaram, né, para suas mínimas históricas, aí tentando gerar algum estímulo econômico e alguma sustentabilidade para os negócios. E eu gostaria de dividir com vocês aí o que seria o primeiro risco, né, que a gente vê nesse mercado, né? A gente tem um mercado de dívida corporativa nos Estados Unidos com muitos títulos classificados com triplo B, né? Que é o primeiro nível do grau de investimento, né? Do que a gente chama de títulos de high yield, né? Bem qualificados. Quando esses títulos caem do triplo B para o duplo B ali, né? Para o BB, a gente chama esses títulos de high yield, né? Títulos mais arriscados e que têm uma rentabilidade melhor. Por que isso nos preocupa, né? Não só a gente, mas muita gente do mercado, né? Porque na medida em que esses títulos, se esses títulos forem reprecificados, né, tiverem seu rating revisto e eles caírem para essa caixinha de duplo B, a gente não sabe se os fundos terão capacidade ou não de absorver esses recursos. Os fundos, os hedge funds, fundos de dívida, né, eles têm uma quantidade limite que eles podem carregar de títulos de alto risco. O que aconteceu nos últimos anos foi um incentivo muito grande a fazer lançamentos, né, captações por parte das empresas. Essa taxa de juros estava bastante baixa, mas um incentivo a dar uma empurradinha delas do duplo B, uma dívida e uma empresa que não estava muito redondinha, recebia ali um empurrãozinho para ser classificado como grau de investimento, para ter um mercado muito maior, né, para ser os seus títulos colocados. Isso ia fazer com que pagasse uma dívida menor, uma taxa de juros menor e tivesse uma aceitação melhor da sua dívida, né? Aqui a gente mostra para vocês a evolução da taxa efetiva ao ano dos títulos high grade e high yield, né? O high grade, então, aqueles de melhor qualidade. Os senhores conseguem ver na pontinha aqui como esse spike, né? Eles sofrem um pouco menos, né, com esse aumento do risco por conta da crise do coronavírus. E os high yield aí tem um salto muito maior em termos de risco. Nada se compara, né, o que aconteceu lá na crise de 2008, que era uma crise financeira, e também os bancos centrais não tinham o arsenal de compra de títulos no mercado secundário, de emissão de dívida para compra de títulos, mas todo o arsenal que foi desenvolvido ao longo da última década, né, para combater essas crises de dívida, fez com que a gente não tivesse aí uma corrida de risco muito grande. Entretanto, a gente fica com um certo grau de preocupação, né, com relação ao desenrolar desse mercado, na medida em que tem muitos títulos, né, que deveriam estar como high yield, estão como high grade. Isso vai fazer com que a taxa de juros do mundo tenha uma pressão para continuar, né, baixa por muito mais tempo, né? Ela tem um incentivo do ponto de vista, né, do Marapuca que se arma de que, olha, se voltar a aumentar essa taxa de juros, a gente vai ter um problema, talvez, de adimplência nesses títulos privados. Isso não é nada bom para o mercado, né? Não é nada bom para a estabilidade do sistema, o que vai gerar uma pressão aí para que a gente continue com taxas muito baixas e com intervenções dos bancos centrais nesses mercados de títulos privados. A crise, como os senhores podem ver, né, esse gráfico de linha aqui, ele mostra o percentual de países em recessão, né, a linha verde, então passa aí de 90% dos países que em 2020 estarão em recessão, e a linha cinza é os países que terão queda no PIB per capita, né, que terão
diminuição de bem-estar, né, em última análise, né, e aí quase 80% dos países do mundo terão essas quedas no PIB per capita. Vai ser uma crise, então, muito democrática, né, atingiu quase todos os países do mundo, e isso vai levar aí, a gente vai ter um mundo mais pobre, né, a partir de agora, né. Um dos impactos no mundo disso, e que tem um impacto direto no Brasil, é sobre o preço de commodity, né? A atividade econômica indo pior, a gente tem preço de commodity caindo, né? As commodities energéticas sofreram muito mais, né? E por conta também daquela crise que vem junto ali da OPEP, né? Os países produtores de petróleo têm um desentendimento ali no seu cartel e o preço do petróleo caiu bastante, mas mesmo as commodities não energéticas, né? Elas vêm aí um comportamento bastante flat desde 2016, né, e uma tendência de baixa aí por conta de talvez essa diminuição da demanda nos próximos anos, né. Uma coisa que a gente se pergunta muito é como é que vai se dar, né, a recuperação, né, se ela vai ser lenta, se ela vai ser rápida, se a gente reestabelece a atividade, né. A gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que está se voltando lá dentro de um protocolo, algumas percentual de atividades, cada atividade, né, tem a sua capacidade de como trabalhar, né, de quantas pessoas podem trabalhar, a gente vê que as escolas ficam para trás. Uma das formas da gente ver, né, como lentamente a atividade, né, a normalidade da vida retorna, é olhando para a China, que foi o primeiro país a fazer o distanciamento, né. Então aqui a gente pega uma semana antes do ano novo chinês, né? E aí começa, né, o distanciamento, lá tem 4 semanas de distanciamento, e aqui a gente vê o índice de congestionamento de transporte na China, vê o que acontece depois, né, quando é liberada a atividade, em comparação com os outros anos, 2017, 18 e 19. Os senhores viam como a atividade, né, parava de fato, né, no principal feriado chinês, lá, que é o Ano Novo, né, mas voltava ali uma semana, 2 semanas depois, né, em quase que sua total capacidade, através do que a gente consegue ver dos índices de congestionamento. Agora ela volta muito mais lentamente, obedece, né, àquela sazonalidade, né, de final de semana, menos congestionamento, segunda-feira um pouco mais, sexta-feira também, mas a gente vê como isso se reestabelece muito lentamente, não se volta para o patamar anterior muito rápido, né, a gente vai buscando essa normalidade aí, e talvez fique por bastante tempo num índice, né, as pessoas circulando, né, e a atividade acontecendo num ritmo um pouco mais lento do que acontecia. Mesma coisa a gente consegue ver no estoque de petróleo na China, né, como aumentou em 2020, né, depois do Ano Novo Chinês, em relação ao que se tinha, né, nas semanas depois, nos anos de 2018 e 2019. Né, então, o país parava, né, e logo em seguida a gente vinha sendo consumido, né, o estoque de petróleo, tanto para a produção de combustíveis, quanto pelas fábricas, né, para utilização de insumos, né. Em 2020 houve uma super estocagem, né, isso acaba também nos ajudando a explicar por que os preços foram tão para baixo, né, nos últimos meses, né. Mas fazendo o nosso resumo aí do que a gente vê, né, para a economia mundial agora, né, em 2019, né, é um ponto muito curioso, né, que a gente vai ter um ciclo de recessão e recuperação altamente sincronizado. Então, todo mundo entrou em recessão mais ou menos parecido, né? Todo mundo está dando estímulos, a taxa de juros caiu e ajudou todo mundo a derrubar, o Brasil bateu já as mínimas, né, e vai continuar reduzindo a taxa de juros, e a gente vai ver aí um crescimento sincronizado nos próximos anos, né? Vai ser dada a largada aí, e evidentemente vai ter uns países que vão se recuperar mais rápido do que outros, né? Isso vai favorecer a recuperação da inflação ou não, né? Uma das coisas que a gente tinha visto nos últimos anos é que a inflação estava muito baixa, né? Mesmo os países colocando a taxa de juros próximo de zero, o desemprego caindo muito nos Estados Unidos, a inflação não apareceu. Será que a gente vai ter inflação nesse momento? Eu acho que é a grande dúvida que a gente tem, e dá para a gente discutir um pouco mais isso adiante. Quando vai ser o fundo do poço, né, em termos de produção global, né? Talvez foi ali abril, maio, né? Isso é o que a gente vai precisar compreender, né, para entender o shape de recuperação, como é que vai se dar essa recuperação, e se a gente vai ter, né, segundas ondas
crise de dívida, né, ou evento de crédito por conta dessa dívida. Por enquanto, né, os governos, né, foram muito bem sucedidos a evitar que isso gerasse lá uma crise de default de empresas. A gente não gerou. Claro que tem quebradeira, claro que tem desemprego, né, mas muito menos dentro do potencial que a gente tinha, né, dada a paralisação da atividade que aconteceu. Se a gente vai ter países aí com crise de dívida, isso não está acontecendo por enquanto, os países estão conseguindo fazer política fiscal expansionista, né, e conseguindo rolar suas dívidas, e o mercado está comprando relativamente bem essa ideia ainda, né, mas a questão da evolução clínica da doença é um ponto que a gente bota como incerteza, né, será que vai ter ou não essas segundas ondas, né? Uma consequência direta disso é o fortalecimento de oligopólios. Eu acho que muita gente já tem falado sobre isso, né? Empresas grandes que atuam em vários países, né? Então, que tem uma diversificação operacional, elas conseguem se segurar mais tempo no ambiente desse de paralisação. Empresas menores tendem a quebrar ou ficar numa situação muito difícil em termos de competição. E quando a economia ressurgir, aquelas as grandes, né, elas cambalearam, elas tiveram lá, elas podem chegar à beira da falência, mas não vão falir, vão recuperar, mas muitas pequenas vão ficar pelo caminho, e isso vai gerar um fortalecimento de oligopólios. Tem um outro ponto que é a questão do que a gente vai falar muito agora, que é a segurança versus eficiência, né, essa dicotomia, né? Muita gente diz que, olha, vai existir uma onda de protecionismo no mundo, as pessoas vão, os países vão lançar mão de políticas industriais, políticas nacionalistas, para tentar não ficar mais tão na mão, né, dessas cadeias globais de produção, e principalmente da China, né, tentando quase como uma retaliação à economia chinesa, mas esse retrocesso em termos de comércio internacional tende a representar aí muito a diminuição de potencial de crescimento. Então, se isso acontecer, a gente vai saber que, de fato, é um mundo que vai crescer de agora em diante numa taxa muito menor, o que é bastante prejudicial para aquelas empresas exportadoras, né? Aquelas indústrias que são eminentemente exportadoras vão ver um mundo, talvez, um pouco mais difícil, né? Outro ponto é a reversão da tax war. Nos últimos anos, a tendência global foi diminuição dos impostos corporativos. A gente viu vários países no mundo, como Inglaterra, Coreia do Sul, Estados Unidos, Irlanda, diminuindo, né, impostos corporativos, tentando atrair empresas, atrair matrizes. O que a gente vai ver agora, por conta da expansão do gasto público, talvez seja uma reversão, não só uma interrupção, mas talvez uma reversão dessa questão. Seja um aumento de carga tributária global, né? Quando a gente diz o seguinte, né, a crise está fazendo com que as pessoas se sensibilizem mais com a importância dos governos, né? O tamanho do governo, um pouco maior, em algumas áreas é bom, né? O economista lê isso como, olha, nós vamos precisar ou de mais dívida ou de mais impostos, né? Então, pode ser aí pode ser das questões aí para o mundo pós-Covid, essa reversão do tax war. Falando aí rapidamente de Brasil, se eu não estou errado, eu ainda tenho 10 minutinhos aqui na minha fala, é usar aquela frase, né, do nosso ministro, né? Fomos atingidos por um meteoro, né? O que aconteceu na economia brasileira? A gente tem lá um choque negativo de oferta, queda na oferta do trabalho, né, provocada pelo distanciamento social, paralisação na produção, falta de trabalhadores, né? Então a gente, mesmo, né, que queira dar estímulos, crédito barato, a produção parou, né? A gente vê muito claramente isso. Então tem um choque negativo de oferta. Esse choque negativo de oferta acaba gerando, no momento seguinte, um choque negativo de demanda, através do cancelamento, postergação de investimentos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 52% das indústrias viram cancelamento de pedidos e encomendas, né? Aquela pedido que estava lá para ser fabricado, que estava na fila, recebeu aquela ligação após cancelar, que não vai acontecer esse ano, né? Ou talvez não aconteça mais. Também houve cancelamento e postergação de consumo, né? Quem estava pensando talvez em trocar de apartamento, bota um pé no freio, trocar de automóvel, fazer uma reforma, comprar móveis, todos aqueles gastos, né, de maior valor acabam sendo postergados, os consumidores têm muita incerteza sobre a sua renda futura. Além disso, né, um choque negativo de demanda externa, o mundo ficou mais pobre, né? Então, quem exportava, né, está vendo também seus pedidos serem cancelados.
A gente vê aqui no Rio Grande do Sul as indústrias do setor de calçados, né, sendo muito afetadas, tanto pela retração do consumo interno, né, as pessoas, por não saírem de casa nesse período, ou não irem ao shopping, não estarem usando, né, sua roupa de trabalho, não estarem saindo, passeando, demandam, né, menos moda, menos calçados, mas também o setor externo, né, acaba impactando. Tem um efeito de riqueza negativo, né, isso gera a desvalorização no ativo das famílias, a gente viu a bolsa caindo, as taxas de juros dos títulos de crédito subindo, então, mesmo aqueles investimentos em renda fixa, né, em fundos de crédito, tiveram uma queda nesse período, quem tinha algum investimento perdeu dinheiro, então as famílias ficam mais pobres, as empresas também veem seus ativos caindo, né, então tem uma desvalorização aí das garantias, né, que as empresas poderiam oferecer, tem menor capacidade de fazer alavancagem, né, e o que gera uma oferta negativa, né, um choque negativo de oferta de crédito. O banco também pensa, né, em ganhar dinheiro, ele olha e eu vou emprestar ou não vou emprestar nesse momento, dado que existe muita incerteza para o futuro, né? Evidentemente, né, que a gente, nesse momento de mais incerteza, e que as pessoas talvez precisem, né, as empresas e as famílias precisem de mais crédito, os bancos passam pela mesma conjuntura e dão um passo atrás, né, e ficam, olha, talvez a gente já vai ter muita inadimplência, a gente viu os balanços dos bancos no primeiro trimestre, né, eles já fazendo um provisionamento muito grande, né, de inadimplência no futuro, então tudo isso acaba sendo outro choque sobre a economia brasileira, né. Esse impacto do meteoro, olhando para os índices aí setoriais, né, de produção do varejo, indústria e serviços, né, todos apresentam aquele shape lá de afundando, né, muito em os dados aí de março e abril, né, então todos os segmentos foram democraticamente afetados, né, quando a gente olha a variação mensal da população ocupada, né, em março, no trimestre, né, fechado em março, ali a gente tinha 1.600.000 pessoas que saíram, né, da população ocupada. Saiu um dado ontem, né, que esse dado foi atualizado no trimestre móvel, né, até maio, de 4,9 milhões de pessoas, então é um número muito grande. Aí a gente pega esse dado, fica um pouco maior, né, em termos de queda na ocupação do que aquele dado que foi divulgado pelo CAGED, né, porque aqui pega mercado formal e informal. O mercado informal também, né, os ocupados do mercado informal foram muito mais afetados do que aqueles do mercado formal, né? Aqui a gente olha o dado dessa semana que saiu, a população ocupada do mercado informal diminuiu em 3,7 milhões de pessoas, né? Foi um impacto muito grande. O governo tenta, né, com as medidas lá de transferência de renda, né, aqueles R$600 por mês é um paliativo, né? Mas de fato a gente tem aí uma situação social muito agravada, né? Quando a gente olha as expectativas de crescimento para 2020, o que acontece, né, que são as expectativas lá do relatório Focus, a gente vê uma dispersão muito grande, né, a média lá está em 5,9, média mediana, né, mas tem gente lá no mínimo, né, analisando, pensando em 11% de queda. A gente acha que é dos 5,9 para pior, né, a gente está nesse grupo aqui entre os 5,9 e os 11, né, ou seja, vai ter uma queda muito intensa, né, a maior da história. A gente pega mais de um século de estatísticas do PIB, né, e a gente nunca teve uma queda tão grande, né, na economia brasileira concentrada num ano, né. O crescimento, né, aqui é um gráfico que a gente trazia, né, o crescimento deve voltar, mas muito fragilizado. Mas eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui da média de crescimento ao longo dos anos, né? O Brasil vai encerrar essa década de 2020, né? A década 2011, 2020 com chave de ouro. Vai ser, desde 1900, a menor década em termos de crescimento. Eu tenho uma notícia que esse 0,81, que é a média de crescimento entre 2011 e 2020, não conta ainda essa queda aí de mais de 6% em 2020, ou seja, vai ser quase que no 0 a 0 essa década em termos de crescimento econômico. Então, e o problema de baixo crescimento do Brasil, ele vem de mais tempo, né? A gente pode ver que desde o início da década de 80 para cá a gente cresce muito pouco. Então,
além de uma crise, né, que a gente vinha se recuperando lá em 2007, 2008, né, 2017, desculpa, 2015, 2016, a gente tem aí um pano de fundo de uma crise muito mais longa, num país que cresce muito pouco há muito mais tempo, e essa é uma crise de produtividade, é uma crise de pano de fundo do Brasil, e que por mais que a gente vá superar essa crise do Covid, vai crescer um pouco mais nos próximos anos, né, a gente tem um problema crônico no Brasil de baixo crescimento, que não é de agora. Olhando para as medidas lá do governo, né, foram medidas importantes, né, em termos tanto com impacto econômico quanto com impacto fiscal, né, de transferências de renda, de auxílios a estados e municípios, né. Quando a gente coloca aí em termos de resultado primário, né, a gente vem aí com déficit desde 2014, né, e parece que vai ter déficit primário até o final da década, né, então é um período aí muito difícil em termos de ajuste de contas para o governo, né, ou seja, o governo vai gastar mais do que arrecada 9% do PIB, né, nesse ano, e vai continuar tendo déficit primário nos próximos anos por conta disso, né, são reflexos aí que essa crise vai deixar, tanto por queda do PIB, que vai gerar queda de arrecadação, quanto por necessidade de aumento de alguns gastos, né? Então é uma crise aí que pegou bem num período que a gente quer conseguir, talvez em 2022, ajustar as contas públicas. Isso vai ter um impacto muito grande, né, na dívida bruta do governo, né? Quando a gente olha as previsões de dívida, né, antes do Covid, né, a gente imaginava que ia estar conseguindo diminuir essa dívida até o final da década, e agora não, né, a gente vai chegar talvez no final da década estabilizando ela em mais de 100% do PIB, 107% do PIB, ou seja, né, é um impacto aí muito grande, né, em termos de consequência dessa crise para o governo no longo prazo, né. É importante mostrar que todos os países tiveram que gastar um pouco mais, né, aqui são as medidas, né, no eixo vertical, aí as medidas de combate à crise do coronavírus, né, em percentual do PIB, então a gente pega aqui um grupo de países emergentes, né, e pega o Brasil, e no eixo horizontal os senhores conseguem ver que é a relação dívida-PIB, né, como o Brasil ele já parte de uma situação pior, né, por isso que nós, economistas, muitas vezes, né, a gente ficava batendo na tecla, né, do ajuste fiscal e como o teto dos gastos é importante, né, porque justamente para chegar num momento de crise e a situação não ser tão grave assim, né, para que a gente chegasse num momento de crise podendo utilizar agressivamente de uma política fiscal sem precisar se preocupar com essa expansão da dívida, né. Mas a gente já era um país fora da curva, né, a gente gastou muito na década de 2011 até 2020, né, muito mais do que arrecadou, cresceu aí despesas obrigatórias do governo, gerou uma crise política e fiscal por conta disso, que gerou a crise econômica de 2015 e 2016, e entra numa situação inicial e muito pior nessa crise de 2020, né? Olhando, né, entre os países em termos de esforço fiscal e econômico, né, o Brasil está mais ou menos, né, é um país que, quando a gente pega os gastos públicos e aqueles gastos econômicos, no sentido de dívida que deixa de recolher dos estados e municípios, né, a gente tem aí um estímulo de cerca de 8% do PIB, né, o que está bastante adequado, né, até acima da média, né, comparando com os outros países, né. Claro que uma questão que sempre nos questionam, né, é se a qualidade desse gasto é boa, né, isso a gente pode falar um pouco depois, né, e encaminhando aí para o final, né, consequências aí que a gente tem direta nesse momento, né, a inflação mais baixa, né, 2020 vai ficar aí abaixo do que o mercado espera, vai ficar em cerca de 1,5%, 1,4% de inflação, 2021 talvez perto desses 3,4%, e isso vai gerar aí, né, a gente vê os núcleos de inflação bastante baixos, isso vai gerar um período mais longo aí de taxa de juros baixa, até porque a conjuntura global é de taxa de juros mais baixa, né? Então, eu fechei o meu tempo aqui, eu vou encerrar, depois eu retomo aí nas perguntas e para tirar um pouco das dúvidas de vocês e deixar aí deixa eu ativar minha câmera, deixar
o Bizzi falar um pouco sobre o que ele está vendo, no cenário. Depois entra com as perguntas aí que a gente vai responder. Valeu, obrigadão a todos. Ok, André, obrigado. Me ouvem? Daiane, me ouvem? Sim, Bizzi, tudo certo. Obrigado, André, pelas tuas colocações. Boa tarde a todos. E a minha missão aqui é difícil, depois de ver o André falar, né, com todos esses números e essa proeminência verbal que ele tem, mas o que me foi pedido foi de falar das nossas crises que tivemos e como foi enfrentada, e também o nosso público, 80% dos públicos do CIMEX é de pequenas e médias indústrias, né? Então, aqui vai algumas dicas, por nós ter enfrentado várias crises, do que a gente pode fazer neste momento para enfrentamento dessa crise. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, não sei se vocês estão enxergando. Ainda não, Bizzi. É que aqui, eu não sei se eu consigo, é tu que vai conseguir, Daiane, deixa eu ver aqui. Tu consegue, Bizzi. Acho que agora foi. Foi? Bom. Então, eu estou na indústria desde 71, né? Passamos por várias crises. A 81 foi uma das mais fortes no nosso setor. Foi a crise da dívida dos países da América Latina. Depois, em 85, teve a bolha imobiliária das ações do Japão. 94, a crise dos mercados emergentes. 2008, a subprime dos Estados Unidos. E a nossa, que foi a crise praticamente política e econômica do Brasil de 2014 a 2017. E agora estamos na crise maior, que eu diria, da história, que é a 2020, né? E aí a pergunta que o André também fez, qual é o tipo de crise que nós estamos vivendo? Vai ser uma crise de curva em V ou de longa de curva em U, né? Nós vamos ter um longo período de voltar, ou vai ser uma curva em V e depois voltamos para um patamar menor do que nós estávamos, né? Então, essa é as primeiras indagações. A crise, a gente tem que entender, os associados do CIMEX, que não é da tua empresa. Muitos olham para a sua empresa, mas o que eu errei? A crise é mundial. E ela vai jogar nós no novo normal, que está tão falado esse novo normal, que muitas vezes a gente se arrepia só de pensar de como é que vai ser esse novo normal. Mas as pequenas e médias empresas vão ter que sim pensar o que vai impactar na minha atividade com esse novo normal. Esse novo normal tem muitas coisas que estão mudando, ensino à distância, telemedicina, o home office, os delivery, essas comunicações que nós estamos fazendo aqui, essas plataformas online, vai diminuir muitas viagens de avião, muitas viagens de ônibus. Então, este vai ter um novo normal, pelo menos no ano de 2021 e 2022, aí, que a gente vai se acostumar com algumas plataformas. E aí a análise de custos, as oportunidades que a empresa tem agora de fazer uma análise profunda dos seus custos e também das oportunidades. E esta deveria ser feito assim, não, o que eu vou fazer? Acho que tem que olhar linha a linha de um demonstrativo de resultado para saber o que pode ser feito em cada uma das linhas, né? E tem que ser orientado e feito pelo pessoal interno, num primeiro momento, que são os conhecedores. E a decisão final, claro que cabe ao dono e à alta direção, mas quem está no dia a dia é que tem o conhecimento e a oportunidade de cortar os custos. Mas o maior desafio hoje, eu diria que é a manutenção de caixa. Não adianta essa empresa vai ter lucro ou prejuízo, o problema é ter caixa para poder comprar materiais, para poder pagar salários, etc. Então, esse é o primeiro grande desafio que as empresas têm hoje, que é essa questão de segurar o caixa. E depois é como aumentar as receitas ou manter receitas, né? E ter uma diminuição drástica de custo, porque muitos vão ficar para trás, muitos vão cair, e quem não tiver um ajuste de custo muito forte, numa retomada de baixa demanda, tem que ter custos muito ajustados. E aí eu passo para as sugestões, e aí olhando a linha de um DRE, né? Um DRE aqui tem várias linhas, receitas, materiais, etc., custos.
mas vamos pegar aqui por linha da receita bruta. Estão me vendo já na segunda tela? Sim, Bizi. Estamos vendo na tela do DRE com as sugestões. Ok. Então, primeira coisa a nível de receita, primeiro eu acho que tem que ter um contato direto com os top 5, os top 10 clientes, para entender o mercado dele, como é que ele está vendo o mercado dele, como é que está a demanda dele. Porque aí temos que entender o que ele vai nos demandar nas próximas semanas, nos próximos meses. Não é mais no próximo ano. Aqui nós estávamos brincando que a visão de longo prazo hoje é 2 dias, né? Mas nós precisamos conversar com o nosso cliente, ligar para eles, entender deles qual é que vai ser a demanda dessas próximas semanas. A pergunta também eu posso desenvolver novos produtos, mercados com o equipamento que eu tenho? Eu estou num segmento, posso entrar num novo segmento? Aqui em Caxias teve uma demonstração interessante por falta de equipamentos de EPIs, muitas empresas começaram a fabricar EPIs. E não sei se não vai ter essa nova matriz aqui em Caxias para o desenvolvimento de EPIs. Tenho como vender o produto em plataformas de e-commerce, que eu tinha alguns mercados, atingia, sei lá, Santa Catarina, Paraná. Como é que eu vendo para o Amazonas? Eu não tenho vendedor. Será que eu não tenho que entrar agora nas plataformas de e-commerce? Tenho como acessar mercados de exportação? Sim, a taxa cambial ela está muito atrativa. É verdade, todos os mercados estão afetados, mas existem mercados de exportação que, através de uma plataforma de e-commerce, eu consigo atingir. Quais os serviços inovadores que eu poderia oferecer para o cliente e para ele continuar comprando? Porque hoje não basta só ter preço, eu preciso ofertar alguma coisa a mais, dar alguma garantia estendida, dar peças de reposição, dar um serviço complementar. Então, agora é a guerra entre os poucos que vão ficar, né? Dar descontos poderá ser uma forma de manter ou ganhar mercado. Mas como será a retomada? Então, eu tenho dúvidas de que um desconto nessa hora atraia uma venda maior. Pode ser até que consiga, mas e como é que eu fico na retomada? E temos que ter cuidado com a pressão do aumento de custo em função da taxa cambial. O dólar está forçando alguma inflação em alguns materiais. Por exemplo, o aço já aumentou 2 vezes e se fala agora em junho mais 12%, né? No aumento do aço. A indústria automotiva, que a gente tem muito contato, eles estão aumentando todos os preços dos carros, porque tem muita coisa importada. Quem trabalha com eletrônicos, etc., sabe disso. Então, o cuidado de ter uma precificação agora é fundamental. Fazer campanha de vendas de peças de reposição, será que não conseguiria vender mais na questão de aumentar minha receita vendendo peças de reposição? E a pergunta que fica é como gerar valor nesse momento, como me diferenciar dos meus concorrentes, o que eu posso oferecer de melhor para ele. Então, essas perguntas agora têm que ser feitas porque não é mais aquele mercado que vinha se recuperando de 2019, que vinha já 2 anos praticamente em recuperação e que se imaginava 2020 sentar na cadeira e tirar pedido. Então, agora eu preciso gerar valor. Eu preciso me diferenciar dos meus concorrentes, né? E tenho como acelerar o lançamento de produtos que estavam sendo desenvolvidos para ganhar mercado. É outra questão de que muitas vezes a gente tinha produtos na prateleira, desenvolvimentos na prateleira e estava postergando. Agora é hora de lançar, agora é hora de ganhar mercado. Na questão de deduções e impostos, quais os impostos que eu posso prorrogar? Então, agora já entro na parte de custos, né? Quais as medidas provisórias e decretos que me permitem prorrogar os pagamentos? O meu contador está usando todos esses meios para que isso aconteça? Saiu tantas medidas provisórias, saiu tantas mudanças de lei, prorrogação de impostos, etc. Será que o meu contador, eu tenho que perguntar para ele, eu estou usando como a figura do administrador aqui, do dono da empresa, da micro e pequena empresa. Será que ele está usando todos os recursos disponíveis? Então, nós temos que ir atrás dessa questão de impostos. Material direto. Eu tenho como solicitar um desconto temporário e emergencial dos meus fornecedores? Não dá para matar o meu fornecedor, mas eu posso pedir para ele me dar
um desconto por um período de 2 a 3 meses até o mercado começar a ressurgir. E, com isso, baixar meu custo de material direto. Tenho como desenvolver novos fornecedores. Eu comprava lá de São Paulo, será que não dá para comprar aqui de Caxias, da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, e diminuir os custos de logística, né? Como mudar especificações de materiais, da embalagem, para poder diminuir os custos. Isso tem muito na indústria. Muitas vezes as matérias-primas podem ser ajustadas para poder diminuir o custo delas, né? Tem como racionalizar as matérias-primas e diminuir sucata, desperdício. Tenho como comprar de fornecedores locais, diminuindo os custos de logística e de importação. E todas essas crises que nós passamos, estou na indústria desde 71, o que mais se fazia era fazer grupos de trabalho para olhar as matérias-primas e olhar a sucata, olhar o desperdício, coisa que a cada redução de custo a gente faz e depois as coisas vão acontecendo ao natural em volta. Agora é a hora de olhar, muitas vezes 10, 12, 13% de sucata e desperdício é o teu lucro. Então, revisitar todas as questões de matérias-primas, as especificações, é importantíssimo nesse momento para conseguir diminuir os custos de materiais. E aí tem os materiais indiretos, né? Tem muito material indireto que muitas vezes a gente não se dá conta desses custos, mas eles pesam no custo da empresa. Então, tenho como comprar em plataformas de compra, fazer uma campanha de racionalização no uso de materiais indiretos. Sempre quando se fazia redução de custos na área industrial, é uma coisa, na área administrativa tem muito custo. E eu botei aqui, e o café? Sempre o café era a primeira coisa que se cortava. Por quê? Para dar a sensação e a dimensão de que precisa economizar em outras coisas. O café é insignificante que se gasta de café a nível de custo, mas ele dá uma mensagem para toda a equipe, dá uma mensagem para todo o grupo que a situação é grave, que precisa fazer economias, que precisa fazer racionalização e tem que ter uma redução de custo em todos os itens, até no café. Os gastos gerais variáveis, a questão frete, este passa a ser um item importante desde da greve dos caminhoneiros, onde os fretes das mercadorias aqui para o sul aumentaram de 100% a 130%, 80% em alguns casos. O aço aumentou 103% o preço do frete. E a tabela do frete continua aí. Agora é a hora de negociar, espremer, trocar o fornecedor da transportadora, porque o frete hoje, o custo de logística hoje pesa em torno de 25% no custo total, seja das matérias-primas que vêm, seja da mercadoria que vai. Então, neste quesito, tem muito custo aí para ser trabalhado. Então, a questão de fretes é uma questão muito importante para ser trabalhada. Na questão da mão de obra direta, a questão é que se eu estou usando todas as vantagens que o governo me deu de pagar uma parte da conta, da medida provisória 936, quanto à suspensão e flexibilização do contrato de trabalho, com a redução de salários, eu tenho como dar férias, banco de horas para usar na retomada, porque as férias que eu der agora, se o mercado retoma, eu vou ter que trabalhar lá na frente sem pagar, né? Então, eu dar férias antecipadas é uma solução que a maioria das grandes empresas utilizaram e algumas pequenas foram forçadas. Mas os que não deram, que não estão ligados a essas grandes, seria de pensar em dar fazer banco de horas e ter férias agora nesse momento. Um estudo de tempos de movimentos e logística para diminuição de horas aplicadas a cada produto, adequação de layout, troca de layout, a parte de tempos de movimentos, olhar as operações. Muitas vezes uma compra de algum equipamento pequeno reduz uma quantidade enorme de mão de obra. Então é tempo de revisitar, reolhar todas as tuas operações. Isso é o que acho que tem que ser feito com grupos de trabalho e que cada um olhe do seu setor o que dá para diminuir. A questão de turnos de trabalho, tem muitas empresas que ainda trabalham em 2 turnos, e aí tem a questão de energia elétrica, transporte, etc. Ao diminuir agora
a quantidade de trabalho, será que não teria que tirar um turno para diminuir essa quantidade de trabalho? E a outra, ao inverso, né? Eu tenho como aumentar os turnos de trabalho para atender as restrições governamentais? Se eu tenho demanda e tenho restrições do governo do estado, do município, eu tenho como produzir mais, aumentando um turno de trabalho sem contratar pessoas. Então, esse eu otimizaria todo o meu equipamento que eu tenho para poder atender essa demanda. Na questão de comissão de vendas, muitas vezes as empresas agora vão ficar no prejuízo, mas quem vende, sim, está vendendo menos, mas tem comissões de 5%, 10%, que numa inflação de 3% é muito dinheiro. Então, renegociar as comissões temporariamente também está dentro, tem que olhar no pacote, né? Fretes, a questão de fretes de mercadoria, do meu produto pronto, nós temos como renegociar com o meu cliente para troca de frete FOB para Ex-Works, ou seja, eu dava posto em São Paulo, por uma questão de tradição ou de mercado. Será que eu não poderia negociar? Ok, não te baixo o preço, mas tu pega a mercadoria aqui? Então, é uma questão de perguntar. Custo fixo, tem como diminuir os custos de aluguel dos prédios, dos escritórios, né? Postergar todos os investimentos que não sejam estratégicos e urgentes, esse eu acho que é um item importante, né? Que agora é segurar o caixa. E mão de obra administrativa, home office está muita gente usando, a gente pensa que não tem redução de custo, o que está se vendo é de que as pessoas que trabalham em home office estão trabalhando mais, produzem mais, e não tem o custo do café, né? Não tem o custo do cafezinho, da energia elétrica e outros custos que são inerentes a quem está trabalhando na empresa. E a outra é as mídias de comunicação, todas essas plataformas que hoje estão gratuitas, evidentemente, por um período de tempo, e que, na realidade, nos diminuem muito os custos de viagem. As viagens deverão aumentar pelo distanciamento que haverá nas companhias aéreas, pelos custos que eles vão ter do combustível e da prestação dos leasing em dólar, vai aumentar o custo de passagem aérea. Então, essas plataformas têm que ser muito bem pensadas e estudadas para ser uma coisa do novo normal. É contra até o meu setor, que é ônibus, e aviões, né? Mas isso é uma coisa de redução de custo imediata que tem que ser feita. A racionalização de tarefas e outras despesas fixas, como as prestações de serviços, segurança, limpeza, jurídica, assessoria de imprensa, contabilidade, internet, softwares, engenharia e gestão. Neste momento, tem que se ligar para todos os prestadores de serviço e pedir também uma colaboração para a diminuição proporcional, por um período de tempo, dos custos que eles nos fazem arcar, né? Dou exemplo, lá na Fabus, nós pegamos todos os provedores, todos, e pedimos 50% de redução de custo de todos. O que menos reduziu foi um que deu 30%, um isentou por 3 meses as taxas, então temos que pedir. E eles entendem que é uma crise que vai ser passageira e por 3 meses muitos se dispõem a fazer. E tenho como terceirizar os serviços que atualmente estou fazendo dentro da empresa. Tem muitas tarefas que se fazem que a gente pode, neste momento, terceirizar. Postergar todas as compras de máquinas, equipamentos, computadores, né? E aí a questão caixa. Aqui eu tenho um item que muitas vezes a gente não olha, é a depreciação e amortização. Nós temos muitas vezes muitos materiais obsoletos que já estão depreciados, mas por estar depreciado, a gente deixa lá um computador, uma matéria-prima que não se usa. Agora é hora de monetizar isso, é tentar vender isso aí, tirar a sucata dentro da empresa e monetizar ela, mas fazer uma limpeza dessas questões de materiais e equipamentos obsoletos. E o resultado financeiro, que é a parte de bancos, essa é a mais complicada hoje, né? A que tem merecido por muitas empresas mais tempo e olhar. Primeiro se eu tenho como renegociar as taxas e novos prazos de pagamento de empréstimos. Os que dependem de repasse do BNDES, o BNDES já repassou 6 meses de carência para pagamento das prestações.
mas outros bancos ainda não o fizeram. Então, eu teria que voltar lá para o banco e dizer, vem cá, eu quero renegociar minha taxa, as taxas de juros caíram, em teoria, minhas garantias continuam aí, minhas garantias reais continuam, meu imóvel, a minha máquina, eu quero reduzir as taxas e quero renegociar prazos e quero uma carência de pagamento, né? Como renegociar as taxas de aplicação financeira? Quem tem dinheiro aplicado, agora é hora de ir lá e renegociar alguma coisa acima do CDI. Renegociar com os bancos as taxas de manutenção de contas, custos de boletos, etc. Nós fizemos um acordo com o Sicredi em que isso é possível. O Sicredi está nos dando algumas vantagens aí, como associados, nós conseguimos fazer essa renegociação. E a questão de caixa, efetivamente, como eu deveria ligar para todos os meus fornecedores e aumentar a taxa o prazo de pagamento. Tentar alongar o meu pagamento. Se eu pagava em 30 dias, pedir 45, tem que entender também de que ele está com dificuldade, mas não custa ligar para todos os seus fornecedores. Pode ser que algum esteja fornecendo para a agricultura, etc., que tenha como te dar um fôlego. Então, é importante tentar alongar o prazo de pagamento e, por outro lado, reduzir os prazos de recebimento. Ligar para os teus clientes e pedir ajuda e dizer, me ajuda, eu preciso alongar minha carteira de pagamentos, mas preciso reduzir os recebimentos para ter caixa. Vender meus títulos em carteira, tem muitos títulos em carteira, a hora talvez é de monetizar e segurar esse dinheiro no caixa, porque aqueles títulos que estão em carteira, as empresas podem estar em dificuldades também, então monetizar esse dinheiro é importante. Quais os empréstimos que posso tomar para pagar a folha, capital de giro, com taxas plausíveis? Poderei pagar? Essa é uma dúvida. Se a tua empresa não tem uma visão de que o mercado dela será bom ou que poderá ser pagado, se endividar, agora é mais um problema. De repente, fazer algumas outras ações para continuar lá na frente. Então, poder pagar é uma outra questão a ser pensada de tomar ou não um financiamento. E quais as garantias que eu posso dar, né? Quais são e como posso ter acesso a créditos aprovados pelo governo? Então, tem muitas linhas de créditos que estão sendo aprovadas pelo governo a nível federal, estadual, os bancos de desenvolvimento também têm novas linhas. Então, nós temos que estar atentos a essas linhas com taxas de juros mais palatáveis. Então, temos que estar atento e negociar com o seu banco para ver como chegar nesses financiamentos. Vender imóveis, máquinas improdutivas para gerar caixa, isso tem que ser olhado. Se eu tenho um imóvel lá, comprei um terreno como investimento e agora vou deixar a minha empresa morrer, bom, quem é que compra o meu terreno? Bom, mas eu posso imobilizar ele num financiamento, eu posso dar 2 vezes a garantia do financiamento e ter uma taxa melhor, mas o importante é ter caixa. Vender estoques de produtos, tem muito estoque que estavam aí, muitas empresas produziam para estoque, esperando uma temporada ou esperando um melhor preço. Agora é hora de vender o estoque e monetizar. E fazer caixa. Fazer campanha de venda de peças de reposição, já estou terminando aqui. Cuidado com as ofertas de desconto para comprar mais volume. Agora tem que se preservar o caixa, comprar estritamente o necessário. Vai ter o teu fornecedor te dando um desconto para tu comprar mais, para tu comprar mais volume. Eu compraria somente o estritamente necessário para poder girar a minha empresa, né? Como renegociar? Tenho como renegociar com o meu fornecedor para entregar as matérias-primas em lotes menores. Muitos fornecedores querem te entregar uma carga inteira de um produto. Agora não, quero que tu me entregue semanal, ou diário, ou não quero comprar a carga do mês num dia. Então, tentar fazer essa renegociação. E aqui tem a questão diminuir e eliminar os programas de distribuição antecipada de lucros e resultados, tanto para a área administrativa quanto para os empregados. Muitas empresas adotam distribuição trimestral de resultados. Pode ser que esse trimestre até tenha sido bom, e aí tem muitas que antecipam, né? Mas o ano vai ser ruim. Então, agora é a hora de diminuir ou repensar essa questão dos programas de distribuição de lucros. E o resultado líquido
seguir, sim, mas nesse momento manter a empresa funcionando e com caixa deve ser a meta mais importante. Então, este deve ser a nossa missão mais importante nesse momento. Não é tentar fazer lucro agora, e sim preservar a empresa. E por último, então, mais que nunca é importante saber entender do negócio do teu cliente. É saber como ele está, é saber como é que ele está atuando, quais são as perspectivas dele. Também olhar mais para dentro do teu negócio e entender essa questão de custos e oportunidades. Nunca se pode deixar de ver o que o concorrente está fazendo, então tem que monitorar o teu concorrente. Muitos podem ficar pelo caminho, então tem uma oportunidade, mas muitos podem ser mais criativos que tu, e tu vai ficar pelo caminho. E a questão dos produtos substitutos, né? Mas basicamente esse é o Porter, mas os produtos substitutos é uma questão de ficar olhando para ver se nós podemos, eu substituir o produto do outro, como foi aqueles fabricantes de equipamentos aqui de proteção, que fabricavam, um deles fabricava um material, lingerie, e agora está fabricando máscaras e aventais, né? Então, na substituição, não é bem isso, mas é a substituição da tua matriz de produção. Procure estudar e entender os cenários que poderão acontecer na retomada, no pós-Covid, ou seja, que tamanho de mercado eu vou ter, que demandas o meu cliente vai ter, para nós ajustarmos a empresa para essa nova retomada, né? E procure especialistas para ajudar em tarefas mais relevantes. E esses especialistas, muitas vezes, estão aqui no teu sindicato, que é o CIMEX, que nós temos aqui equipes de especialistas ou parceiros para poder te ajudar, seja no crédito, o Sicredi, o Sebrae, o Senai, o Senex, o Instituto Hélice também, que está trabalhando bastante na questão de inovação. Então, agora, muitas vezes, inovar, pensar diferente é o caminho para nós termos uma saída para essa crise. Faça toda a tua equipe pensar e agir proativamente, ou seja, não é a tua crise, é a crise da empresa inteira, é a crise do mercado, é a crise do mundo. Então, incentivar as equipes para trabalhar proativamente, dizendo, bom, essa crise vai passar, nós temos que nos preparar para a retomada e formar um time único, fazer um one team, né, de trabalho. E, por último, então, para terminar aqui, eu desejo sucesso nas tuas escolhas, sejam quais forem, e nós vamos estar do teu lado, como o Sicredi, o Sebrae, o Senai, o Senex e o Hélice para te ajudar, e o sindicato. Ele está agora, não é só aquele que arrecada aquela mensalidade ou anuidade, mas ele tem que prestar serviços e tem que te entregar valor. Então, para você, associado do CIMEX, estamos com a equipe toda à tua disposição. Obrigado pela atenção e paciência e estamos à disposição para as perguntas. Obrigada, Bizzy, pela tua exposição aí. Acho que foram sugestões que contribuíram bastante, né? Aqui na linha do que tu falou, né? O Celso colocou, né, que ele teve que aumentar a lista em 18% com LEDs, drivers, alumínio, né? E não sei se o Celso quer comentar. Na linha da parceria que a gente tem, o Luciano do Senai, que está nos acompanhando, também colocou que a gente tem mentorias, né? Metodologia Lean para aplicar nas empresas, né? Então, reforçando aí essas parcerias que o CIMEX vem fazendo para ajudar os nossos associados. Deixo aberto para perguntas, né, para o Bizzy, para o André, enfim. Não recebemos nenhuma pergunta pelo chat, então está aberto para perguntas. Não temos perguntas, as pessoas estão tímidas ainda, eu acho, o Bizzy e o André. Eu não acredito que nós explicamos tão bem o que precisa ser feito, né, André? Que não tenha pergunta. Eu acho que todas as perguntas, cada empresário deve estar pensando, bom, eu já fiz tudo, então agora vou esperar o mercado, será? Vamos aguardar. Eu acho que sim, Biz. Eu acho que tá. Ou de fato é a questão toda a incerteza é tão grande, né, que nesse momento é difícil até de saber qual é a dúvida, né, que se tem para os próximos meses, né?
Ó, André, isso. O Oscar perguntou ali, né, André, vamos precisar de aumento de impostos para lidar com esse período prolongado de déficit fiscais. Olha, eu acho que tem grande risco disso acontecer, da gente rediscutir carga tributária. Eu acho que tem uma coisa aí que está no... Que se fala muito, né? Duas medidas aí, né? Tributação de dividendos, né? Distribuição de dividendos para pessoa física, isso é uma coisa que o mercado já tem falado há bastante tempo e talvez pode acontecer, apesar de ser, sinceramente, né, no Brasil, todas as linhas do balanço, né, do DRE da empresa, eles já são tributados quase, né, então tu optava por tributar a empresa e não tributar a pessoa física, mas eu acho que vão tributar essa distribuição. É um risco, né, que se quiser aumentar imposto vai nesse sentido. Outra questão é aumentar a tributação sobre o banco, que já aconteceu, né, na reforma da Previdência, e é outra coisa que, numa linha mais populista, né, a gente vê esse risco aí acontecendo de aumento de tributação. Então, é difícil a gente imaginar, quando olha para a estrutura do gasto público, né, que mais de 90% da despesa são despesas obrigatórias, né, o governo conseguir cortar na carne ao ponto de diminuir essas despesas obrigatórias. Muitas delas já estão contratadas, não tem muito o que fazer, como previdência, né? De forma a conseguir fazer um ajuste bastante intenso, né? Então, acho que tem um risco, né? A alternativa, né, que não é tão fácil, é a gente conseguir fazer crescimento, né? Isso não acontece rapidamente, né? Mas se a gente passa aí algumas reformas como a reforma tributária, passa um novo marco do saneamento, essas medidas, né, consegue avançar em agenda de privatização, isso tende a gerar um aumento no crescimento potencial da economia para o médio prazo, né, e vai ajudar bastante também, né, quando a gente aumentar o denominador ali, né, o PIB, né, todos esses indicadores fiscais a gente divide pelo PIB, né, e a própria arrecadação, ela depende muito do crescimento da economia. Se a gente consegue, né, gerar crescimento um pouco mais acelerado nos próximos anos, a gente pode fazer com que esse período de ajuste aí seja um pouco mais rápido, né? Legal, André, obrigada. Tem mais uma pergunta da Luciana, que ela pergunta se vale a pena esses valores que os bancos estão oferecendo para pagar a folha de pagamento. Não sei se é para o Bizzy ou para mim, ou nós dois podemos responder, né, essa questão, né? Olha, esse cálculo é muito difícil, né? Eu ouvi algumas coisas de uns empresários que realmente me fez pensar, né? Principalmente sobre essa linha de crédito para folha, né? Ele diz o seguinte: olha, eu vou estar me endividando para fazer política social, será, né? Porque o governo não me deixa trabalhar, né? E isso aí bem lá no início, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que manter esse trabalhador e me endividar para manter esse trabalhador, né? E isso acaba não valendo a pena, né? O cálculo do se vale a pena ou não, né? O financiamento, né? É um cálculo financeiro muito atrelado à expectativa que tu tem de retorno da tua atividade. Né? Se tu acha que vai ter uma taxa de retorno na atividade que bata, né, aquele custo de financiamento, tu toma um financiamento. Eu digo, o problema é o seguinte, né, que muitas vezes o empresário, ele no bom sentido, né, ele é um teimoso, né, ele gosta daquele negócio, ele quer manter aquele negócio, é o que tem, é a vida dele, né, e aí eu falo daquela empresa média e menor, né, fundamentalmente, que é aquela que tem que bater na porta dos bancos, né, para conseguir financiamento. Aquilo ali é um negócio da vida dele, né? Então, muitas vezes não tem espaço para fazer esse cálculo, né, olha, vale a pena ou não vale a pena? É uma questão de sobrevivência, né? Então, acaba não sendo tão técnica a decisão. Mas é importante conversar, é importante bater em várias portas, né? Que às vezes tu consegue fazer um negócio melhor. Outra questão é também aí que tem que entrar o lado estratégico, né? Estrategista de conhecer o mercado
para saber se vale, quando é que vai se recuperar, como é que pode ser atingido, ter um mercado por uma segunda onda, pensar, né, qual é o melhor cenário, mas qual é o pior cenário também, né, e o que eu faço no pior cenário. Esse crédito resolve ou não resolve? Muitas vezes acontece isso também, né? A empresa vai lá e se financia com valor, quando eu falo principalmente de capital de giro, né, que o Bizzi falou, né, o cara não tem um planejamento tão bom, né, e aí tira um recurso que é insuficiente, ele se endivida, mas também não se salva, né? Então é importante nesse momento ter conduzir aí, ter a condução fina do seu negócio. É nesse momento que está todo mundo sendo testado, né? É o momento, eu penso que é a maior crise que a gente vai viver aí em termos de queda de PIB. Provavelmente isso não vai acontecer de novo na nossa história, né? Em nossa história de trabalho, né? Enquanto a gente estiver aí em idade para trabalhar. Então é um momento que nos desafia. E aí é preciso ter aí o talento, o trabalho para conseguir superar isso. Eu queria fazer um complemento, André, no seguinte aspecto. Muitas empresas pequenas que fizeram um capital e tem aí um patrimônio, né? O prédio, ou tem um terreno, ou tem um outro imóvel. Nesta hora, os bancos eles querem garantias reais para diminuir o spread bancário. Nesta hora, empenhar um imóvel, se tu tem certeza que o teu negócio vai continuar e tu falou com os teus clientes e eles vão retomar lá na frente, agora ter um caixa, mesmo dando em garantia um bem, ele tem que ser pensado, tem que ser olhado. Um bem até 2 vezes maior do que o financiamento, os bancos te botam uma taxa muito pequena. E a taxa bancária hoje, ela não é relevante. O relevante é o spread bancário. Então, se tens garantias reais de dar para o banco e pegar um financiamento, seja para pagar folha ou para viver esse período, tem que ser muito bem analisado. Agora, se tem dúvida no teu negócio lá na frente, tu não consegue ver do teu cliente se ele vai ter realmente uma demanda no futuro, empenhar um patrimônio que tu construiu com muito suor também é complicado. Então, tem que ser dosado. Isso aí tem que ser muito bem pensado nesse momento, né? Legal, obrigado. obrigada. Fazer uma colocação. Sim, por favor. Eu sou José Martins. Eu gostaria de fazer uma colocação. Posso? Oi, seu José. Sim, pode? Pode fazer. Bom, eu assisti. Primeiro, parabéns ao André pela brilhante exposição e ao Bizzi também, homem que já tem uma experiência prática de muitos anos em crises que nós sofremos aqui na nossa indústria. Gostei muito das colocações todas que o Bizzi fez. E eu venho, como vice-presidente da Fiergues e vice-presidente também da Fiesp, e eu sou ainda presidente do Sinefre, que é um dos maiores sindicatos de São Paulo. A gente vem sentindo o que efetivamente está ocorrendo na indústria. Eu já assisti dezenas de palestras, já li muitos jornais e revistas, apesar de estar em quarentena, falei com muitas empresas e, na realidade, nós estamos numa situação em que a palavra principal, o nosso respirador hoje, chama-se crédito. Sem crédito, nós não vamos adiante. Ontem tivemos uma reunião por vídeo com toda a diretoria da Fiesp e aí foi colocado esse detalhe que é exatamente o crédito, como a Fiesp está trabalhando forte junto com a CNI e com a Fiergues para resolver esse problema do crédito. Nós já temos programas como o Proger, o FGI, que é o Fundo Garantidor do Investimento, nós temos o Pronamp
Está se estudando também um refis que as empresas precisam para poder solucionar o pagamento de suas dívidas. E isso, então, é o primeiro ponto, porque se nós não tivermos crédito, nós não vamos pagar a nossa folha de pagamento, não vamos manter o nosso empregado e a empresa quebra. Aí não adianta ter dezenas de recomendações sobre inovação, estrutura, etc., se ela não tiver o respirador, o oxigênio, que chama-se crédito. Então, isso é que eu gostaria que todos nós, do CIMEX, pudéssemos apoiar essas empresas, porque a maior parte das nossas empresas são empresas pequenas. E esses créditos que hoje estão se falando são créditos que vai poder manter as empresas funcionando, porque são valores efetivamente pequenos. Nós temos, a Fiesp está fazendo um trabalho de resumo de todos esses detalhes, que eu quero ver se semana que vem eu consigo estas soluções e mando aí para o CIMEX esses detalhes do que estão sendo feitos, para que vocês nos apoiem, vocês lutem com a gente e recomendem às empresas o que elas precisam fazer em termos de agilizar a concessão de empréstimos, no sentido de obter redução das garantias que os bancos querem, que se a empresa está sem recursos, não adianta querer exigir milhões de garantia, porque ela não tem garantias para dar. Então, eu acho que eu, tendo esse material da Fiesp, vou levar aí para a CIMEX, para que nós possamos ajudar as empresas a conseguir esse nosso respirador que vai salvar a vida, pelo menos agora nessa crise, que é exatamente a concessão de crédito. Esse é o ponto que eu tive examinando, olhando e verificando. Sem uma solução do crédito, nós não vamos sair desta situação. Lembrem-se vocês, 2008, a crise nos Estados Unidos, que derrubou o Lehman Brothers, quase quebrou General Motors, Citibank, Bank of America. O que o presidente Obama fez? Ele jogou quase $1 trilhão de créditos abundantes no mercado para acalmar a situação. E nós aqui no Brasil, se vocês se lembrarem, o nosso PIB de 2008 foi menos 2, e uns quebrados em 2008 na crise, e o governo abriu créditos imensos nos bancos estatais, BNDES, Caixa Econômica, todo o sistema do Banco do Brasil, e lembre-se que em 2009 nós tivemos um PIB de 7,8. Saímos da crise e o país se recuperou. Por quê? Porque houve crédito, houve dinheiro para que pudesse salvar as empresas. Então, essa colocação que eu queria fazer a vocês, de novo, quero cumprimentar o André pela beleza da explanação. É uma trajetória, são números reais, números que efetivamente estão acontecendo, que dão medo, sem dúvida nenhuma, mas que nós temos que enfrentar. E os conselhos que o Bizzi deu, que é um homem que já passou por várias crises dentro da Marco Polo, e crises que foram superadas com vigor e com inteligência, e esses conselhos valem. Mas o ponto de partida nosso, o start-up nosso agora, é exatamente nós conseguirmos crédito, crédito e crédito. Isso aí é que eu queria colocar. Obrigado. Muito bem. Tem duas perguntas aqui. Isso. Vai lá, Bizzi.
Uma pergunta do Luciano aqui. Obrigado, Martins, como sempre. Tem uma pergunta do Luciano. A Marco Polo, desde antes da crise, tem incentivado sua cadeia de fornecedores a iniciar sua jornada Lean para a redução de perdas. Senhor Bizzi, nesse momento, dentro das suas sugestões, como as empresas podem aproveitar melhor os ganhos ou minimização de perdas com Lean, sendo a cadeia automotiva ou qualquer outra cadeia? Bom, eu acho que o caminho Lean é um caminho que muitas empresas estão fazendo, né? E mostra que realmente a redução de custos, de tempos, de estoque, de processos são muito grandes, 30%, 40%, 50%. Então, a caminhada Lean não pode parar, ela tem que continuar e, ao contrário, agora ela teria que ser incentivada. Nós estamos, a Daiane está liderando aí junto com o governo do Estado, um possível projeto que nós vamos fazer agora, talvez agora em junho já de flagre, de pegar e fazer um projeto piloto de algumas empresas, pequenas empresas, de nós fazer um treinamento Lean e realmente fazer as empresas reduzir seus custos, né? Então, esse movimento vai acontecer, não para um grande grupo de empresas agora, nós vamos fazer um piloto, o governo do estado quer entender esse piloto e depois a gente vai trabalhar para expandir, então, para mais empresas, tá? Não sei se respondi a contento. A outra seria, senhor Bizzi, com maiores empresas de mobilidade de transporte em nossa cidade, setor prejudicado devido à restrição de acesso, como você vê, como você e as pequenas e médias empresas fornecedoras destas gigantes em nossa região? Bom, casualmente eu estou presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus e nós estamos falando com várias autoridades de governo para ver como fazer, primeiro, para retomar com segurança, né, o transporte, seja ele nas cidades e seja ele no interestadual, no fretamento, no turismo, etc. Tem vários movimentos de sanitização dos ônibus, né, para trazer o passageiro de volta. Na questão de transporte aéreo, as passagens aéreas vão ficar caríssimas, vão encarecer muito, então vai ter o ônibus aí alguma oportunidade. Então, a questão de sanitização e dar tranquilidade para que os passageiros voltem com segurança é o ponto primeiro, né, que nós temos. E realmente tem várias ações de filtrar o ar-condicionado, sanitizar a sanitária, a entrada do ônibus, o ambiente como um ônibus. A Marco Polo fez com uma startup aí agora uma sanitização que dura por 3 dias. Então, tem vários movimentos para isso. Por outro lado, nós estamos tentando criar novos mercados e falando com o governo de uma renovação de frota, tirar os veículos antigos de circulação, criar um fundo social de passagens, o governo dar para as empresas urbanas comprar passagens sociais e depois esgotar essas passagens em 12 meses. Estamos no BNDES também, como o senhor Martins falou, de tentar um financiamento especial para o setor. Ou seja, nós, e junto com a Anfir, nós estamos trabalhando também, que é da Randon, em outras frentes, né? De desoneração da folha de pagamento, prorrogação, tem uma série de ações, reintegra, tem N ações que nós estamos trabalhando aí para manter o nosso mercado, que está extremamente afetado para poder ter receita e ter volume, ter receita, e também a nossa cadeia produtiva aqui de Caxias continuar fornecendo para as grandes. A Randon tem um fornecimento para a agricultura, que está muito bom, ou seja, a agricultura está num ano recorde de produção, não aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui a estiagem nos prejudicou, mas na região centro-oeste do país está muito boa e tem havido muitas demandas desse tipo de produto. Então, estamos trabalhando para tentar minimizar ou mitigar os riscos e a queda de receita. Obrigada, Bizzi. Acho que a última pergunta, então, depois das considerações finais de vocês, que a Thailise pergunta: existe um prazo médio para a retomada da demanda? André, alguma previsão? Teu microfone está desligado, André. Agora que eu vi. Eu acho que vai ser, primeiro, heterogêneo entre os setores, né?
a gente vai ver os bens intermediários se recuperando primeiro, né? Então, bens de consumo intermediário, aço vai ter uma retomada na demanda um pouco antes, os produtos químicos, derivados de petróleo, materiais de construção, todo esse segmento aí vai ter uma retomada. Isso porque as indústrias venderam, né, o seu estoque, vão tentar vender nos próximos meses a qualquer preço, né? A dificuldade com caixa. A gente está falando de crédito, né? Então, uma das formas de tentar obter dinheiro para capital de giro, né, é vender o estoque, é tentar se desfazer dele. E quando for retomar a produção, vai encontrar aí primeiro, né, um aumento de preço das matérias-primas, né? Então, esse câmbio mais desvalorizado, né, o real mais desvalorizado em relação ao dólar, vai ser um baque para algumas empresas. O Biz até comentou, né, que já teve 2 aumentos de preço de aço. Isso a gente vai ver em todos os segmentos. Então, primeiramente, a gente imagina, né, esse segmento de bens intermediários, uma retomada, depois vindo na esteira os demais segmentos, né? A gente é relativamente otimista com o setor de veículos automotores, e aí a gente fala, né, não só da parte de ônibus e caminhões, mas automóveis também, né? É um segmento que vai nos ajudar bastante. Aí, principalmente o Rio Grande do Sul, né? Quando a gente fala em automóveis aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala muito da GM, né? E a família de carros Onix ali acaba abastecendo muito as locadoras de veículo, né? Ao redor do Brasil inteiro, e isso acaba tendo um impacto, né? Essa desocupação que a gente está tendo, desemprego que a gente está tendo, a gente vê que uma alternativa de ocupação para as pessoas tem sido dirigir automóvel para aplicativo, né? Então, vai ter um aumento na demanda por esses automóveis. A gente imagina essas locadoras, né, as vendas diretas crescendo. Vendas diretas já representavam quase 40% da venda de veículos nos últimos anos. Então, o Rio Grande do Sul está bem posicionado estrategicamente nesse sentido. Então, a gente vê aí veículos vindo um pouco na esteira. Tem todo um segmento de máquinas agrícolas, implementos, né? Esse segmento sofreu esse ano por conta da estiagem. A gente já estaria falando de um ano muito ruim, mesmo sem o coronavírus, né? Por conta da estiagem. Então, é um segmento que tende a ficar um pouco para trás. A gente tem toda uma produção de bens de máquinas e equipamentos não seriados, aqueles bens de capital sob encomenda, né? E esses tendem a voltar um pouco mais tarde, né? Porque as indústrias têm que ver um esgotamento da sua capacidade e pensar em readequar a capacidade produtiva ou fazer alguma manutenção ou expansão. Isso tudo demora um pouco mais para a gente ver essa retomada. Mas muito do desenrolar dessa crise vai depender do que vai acontecer nos próximos meses do ponto de vista clínico da doença. O que eu quero dizer isso? A gente trabalha com 2 cenários, um cenário um pouco mais otimista, né, e o cenário base talvez seja esse, mais otimista, e um cenário mais pessimista. Qual é o cenário mais otimista, né, que a gente acredita que vai acontecer? É que esse processo gradual de abertura, de retomada da atividade que a gente está vendo agora, ele vai continuar ao longo dos próximos meses. Então, é um processo contínuo sem retorno, sem grandes retornos. A gente pode estar falando de surtos em algumas regiões que vão ter que fechar um pouco mais a economia, mas nada perto do que a gente viu no final de março e durante o mês de abril, né? Que é um lockdown total, né? É São Paulo completamente parado, é Rio Grande do Sul parado. Então, esse movimento eu acho que ficou um pouco para trás, e mesmo que tenha um maior surto, o peso econômico começa a ficar um pouco maior agora. Porque a gente, depois de 2 meses, começa a sofrer demais com as consequências econômicas. Então, o nosso cenário otimista do ponto de vista de recuperação é nesse sentido, de que, olha, a gente vai aprender a conviver com o vírus, por isso que a gente fala muito, né, de que, olha, o mundo pós-Covid começou em março, né, a gente vai ter que, em algum momento, muito se fala que tem que imunizar lá 70% da população, 60% da população, para depois o vírus acabar e tal. Isso vai demorar para acontecer, ou a vacina vai demorar para acontecer. Não parece, não tem muita alternativa do que não ser aprender a conviver com a doença. E a gente vai, né, depois dessa adequação inicial, paulatinamente retomar a atividade
e ela vai voltar lá dentro de todos os setores em que isso é possível. Evidentemente que essa área de turismo vai sofrer um pouco mais, a parte de eventos sofre também, né, um pouco, a parte das aéreas, consequentemente, vai também apanhar um pouco, né, mas, no geral, a economia volta lá nos demais setores, vai tentando voltar à normalidade. Claro que, né, tem um fator aí que é confiança, né, e é muito difícil entender quando é que ela vai ser reestabelecida. A gente vinha, né, em 2019, de uma recuperação boa da confiança do empresário. Quando a gente olhava para o empresário industrial, do serviço, do varejo, pegava esses indicadores de confiança, eles tinham voltado, né, para um patamar de otimismo. O consumidor estava no pessimismo, estava quase voltando a bater numa confiança maior, né? E agora vem essa crise, obviamente, que vai impactar muito, né, a confiança do consumidor. Portanto, é importante, né, monitorar como é que vai ser o comportamento do consumidor daqui para frente. E outro fator que vai depender muito, que vai dar muito ritmo, né, dessa recuperação, é o comércio internacional também, né? A gente tem que ver como é que a economia mundial vai reagir, se também vai reagir desse jeito, com uma melhora contínua, ou se a gente vai ter lá essas aberturas e fechamentos da economia, e isso vai ser muito ruim para o comércio internacional. Então é um momento, a gente está mais ou menos que no momento agora do mês de junho, julho, é chave para a gente prever, né, para a gente tentar estabelecer o que vai ser os próximos 18 meses, ou seja, o segundo semestre de 2020 e todo 2021. Porque, né, num desenrolar bom, nada impede que em 2021 a gente consiga voltar mais ou menos o mesmo patamar de produção, ou muito perto dele do que a gente tinha no período pré-crise. Mas tudo vai depender do desenrolar nos próximos meses, como é que a gente vai lidar com esse risco aí de novos surtos, né? Como eu disse, o nosso cenário base é mais otimista, é bem otimista no sentido de que, olha, a gente vai conseguir lidar com isso, a gente vai se acostumar com a ideia de que vive com coronavírus, usando máscara, limpando as mãos, álcool gel, fechando alguma região, alguma cidade que outra, mas vai lidar relativamente bem com isso. Queria só fazer um complemento final. Para quem acompanha aqui no Rio Grande do Sul e fornece para o Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda, toda semana, ela lança uma informação de quais são as notas fiscais que estão sendo emitidas, como é que está a venda diária em relação ao ano passado, né? Então, tem setores, por exemplo, suínos, arroz, trigo, produtos de limpeza, ovos, leite, bovinos, celulose e papel, que estão acima do que se vendia o ano passado, né? Então, a alimentação, de uma forma em geral, está crescendo mais do que a demanda do ano passado. E outros, por exemplo, que o André mencionou, máquinas e equipamentos, que na primeira semana da pandemia, aí, na segunda semana, 21 de março, caiu 49% em relação ao ano passado, 40%, hoje está em menos 20%, tá? Das mesmas semanas do ano passado. E todos os indicadores estão mudando para melhor aqui, né? Evidentemente que o setor de veículos, por exemplo, está 54% a menos do que o ano passado. É uma queda muito grande. Coureiro calçadista, que o André falou, está 68%. Mas quem quiser acompanhar e ver como é que está a tendência, a Cefaz tem essa informação semanal, e outros órgãos de governo aí fornecem muitos dados aí, a própria Fiergs também tem, né? Então acompanhando, tem que acompanhar agora, como disse, planejamento de longo prazo é 2 dias agora, é olhar todo dia, tem que estar atualizado. Isso aí. Ótimo. Biz e André, a gente agradece a presença e a participação de vocês, sem dúvida contribuíram bastante. Nós vamos mandar uma pesquisa, já está no e-mail de vocês, a gente pede que todos os participantes respondam, né, até para nos ajudar, inclusive sugerindo temas, novos temas. Quero colocar toda a equipe do CIMEX à disposição, inclusive para ajudar nesses esclarecimentos de crédito, das medidas provisórias, porque foram tantas, né? A gente dá conta de acompanhar todas, e se estamos usando todas que estão a nosso favor, também é um pouco complicado, mas a gente tem uma equipe qualificada aqui, preparada para ajudar.
como o Bizi trouxe, a gente está com vários projetos para serem lançados agora em junho e julho e vamos estar avisando todo mundo e nesse sentido de ajudar, né? Não só olhando, estamos olhando a parte do crédito, estamos olhando a parte das medidas provisórias, mas também com projetos para melhorar a gestão, melhorar a implantação de Lean, internacionalização e outros aspectos. Então, contem com a equipe do CIMEX para isso, a gente agradece a presença novamente e ficamos à disposição aí para qualquer esclarecimento. Uma boa noite a todos e um bom resto de semana e final de semana, já que amanhã já é sexta-feira. Obrigado. Obrigado a todos, boa noite a todos. Estamos aí para trabalhar juntos. Isso aí, muito obrigado. Boa noite a todos.